Olá, queridos filhos e filhas, estão conosco nesse programa que é uma verdadeira catequese. Quanto mais conhecemos, mais amamos. E eu lanço uma pergunta que eu quero que você interaja comigo, por favor. Como interagir, padre? Bom, deixa eu primeiro lançar a pergunta. Você acredita que pode transformar a inveja em algo positivo? Responda primeiro para você. Você acha que você pode transformar a inveja em algo positivo? Que pergunta complexa, padre. A inveja é algo que está muito dentro de nós. E eu quero tratar desse assunto, porque a inveja pela inveja é capaz de se matar. Pela inveja, a pessoa se aniquila. A inveja é como uma enchente que é capaz de destruir, desmoronar. Vamos falar sobre a inveja. Você é possível transformar a inveja em algo positivo? O que a Bíblia diz? O que o Novo Catecismo diz? E o que é inveja? Eu começo falando. A inveja é um pecado capital. O que é pecado capital? Pecado capital quer dizer pecado capta. Captum, cabeça. Pecado que sustenta os outros. É bom lembrar que o 10º mandamento... Qual que é o 10º mandamento? Não desejar as coisas alheias, exige banir a inveja do coração humano. Lembremos quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi. Foi quando ele contou, lembra daquela história da pobre que possuía uma única ovelha. A pobre tinha uma ovelha que era tratada como sua própria vida. E o rico, que tinha uma multidão de ovelhas no seu rebanho, porém, invejava aquela ovelha, a única da pobre viúva, e acabou roubando a ovelha. A inveja, ela pode levar às piores ações. Lembremos que foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Porque o próprio demônio tem inveja de Deus. Filhos, filhas, a inveja, ela permeia muitos relacionamentos de falsas amizades. A inveja está dentro de nossas pastorais, dos nossos movimentos. A inveja está dentro das nossas igrejas. A inveja é como uma cobra que criou ninho embaixo de muitos lares. A inveja é como uma cobra, que não por acaso está assim apresentada no Gênesis, que fez ninho embaixo da cama de muitos lares. Nós nos combatemos mutuamente e é a inveja que nos arma contra os outros. A inveja enfraquece nossa união com Cristo. Como podemos dizer, como diz São Paulo em 1 Coríntios, somos um só corpo, se na verdade, como um só organismo, nos devoramos como feras? Você já percebeu que um animal chama-se louva-a-Deus? Não sei se você sabe que depois de um relacionamento,
arranca a cabeça do outro. Parece até contraditório, né? Um animal que louva a Deus. Porque se você já viu um louva a Deus, ele fica com as mãos postas. Mas depois de uma proximidade, o louva a Deus, lembrando a dicotomia e a realidade das nossas amizades. Quantas vezes nós devoramos e arrancamos o coração, a cabeça, a dignidade do outro pela inveja. Mas é possível transformar a inveja em algo positivo? Como lidar com esse pecado capital? É o que nós vamos tratar hoje. O programa só está começando. Sandra, nós estamos falando com você. Padre. Deus abençoe. Você fala de onde? Amém, Padre. Do centro. Do centro de Curitiba. Sim. Tá certo, me escuta pela Rádio Evangelizar. Evangelizar. Você acredita que é possível transformar a inveja em algo positivo? Pois olha, Padre, eu estou passando uma situação bem complicada e eu acho que tem a ver com a inveja. Por causa que depois que deu uma melhorada assim na minha vida, tipo, de repente, sabe, quando dá aquela caída, assim, que começa o prejuízo, atrás do prejuízo, sabe? E assim a situação está ficando difícil. Filha, você disse que a inveja começou a acontecer na sua família. Eu acredito. E o que isso provocou? Está trazendo, assim, desavença na família devido à situação financeira, sabe? Sim. Está bem complicada. E daí quando foi ontem, uma colega de trabalho, ela me ofereceu um livro de São Cipriano, que disse que ia me ajudar, sabe? Eu conheço esse livro. Mas daí eu fiquei com um pouco de receio, eu até perguntei para minha irmã, e ela disse assim que parece que isso tem a ver com a maçonaria. Aí eu fiquei com muito medo. Largue mão desse livro, largue mão desse livro. Não ajuda em nada. Sabe qual o livro que eu vou recomendar para você? Sim. A Bíblia. Pega caneta e papel, vou citar muitos exemplos. Que Deus abençoe, Sandra. Vamos lá. Textos que falam e nos exortam da inveja. E eu volto a perguntar, você pode combater a inveja e fazer da inveja algo positivo? Eu vou responder. Vamos lá. Primeiro texto. Mateus, capítulo 13, versículo 15. Porque o coração deste povo se endureceu. E com os ouvidos ouviram mal e fecharam os olhos, para não suceder que vejam os olhos e ouçam os ouvidos. O coração deste povo se endureceu. É preciso que entendam e se convertam. E assim, Deus os cure. Segundo texto que é importante, e esse você deve saber de cor e salteado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos lá? Não vos conformeis com os esquemas deste mundo. Não vos conformeis com os esquemas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito, para que conheçais qual é a vontade de Deus. Como entender esse texto? A inveja é um sentimento ou é um pecado? Eu já disse, é um pecado capital. Então, a essência da inveja já é negativa. Depois, vamos reafirmar. É um mandamento da lei do Senhor, por isso é capital. Não desejais as coisas alheias. Vamos mais um texto. Coríntios, capítulo 3,
versículo 3. Esse texto é lapidar. Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais. Se, pois, entre vós há inveja, discórdia, é prova de que sois carnais. Ainda mais, a inveja na sua essência é um mal. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Não cobiceis glórias vãs, nem provocando, olha a palavra, não provoqueis a inveja, e não invejeis os outros. Gálatas, capítulo 5, versículo 26. O livro da sabedoria diz que é por causa da inveja do demônio. Olha que interessante. O demônio teve inveja de Deus. Santo Agostinho afirma: a inveja é um pecado diabólico por excelência. Você sabe qual é o caruncho, diz Santo Agostinho? Qual que é o caruncho da alma? É a inveja, que rói e reduz uma alma ao pó. Marlene, Padre, Deus abençoe, querida. Padre, eu tô passando um momento muito difícil na minha vida, sabe? Sim. É que eu me separei do meu marido vai fazer 2 semanas. Eu acho que também é por causa de inveja, Padre. Por que você sente isso? Porque eu rezei bastante novena, sabe? É, Pra mim, porque meu marido bebia muito. E tá. daí, tudo que eu fazia, Padre, dava contra. Porque, assim, eu rezava pra ele, mas ele mudou, sabe? Quando eu comecei a fazer as novenas cada vez mais. Ele começou a beber cada vez mais, Padre. Daí a gente decidiu se separar, porque quando ele bebia, ele me humilhava e me xingava muito. Daí nós se separamos, mas eu sinto muita falta dele, né? Daí agora, não tem mais jeito, ele não vai voltar mais. Eu acho que ele vai ter outra vida agora, né, Padre? Como é que você está lidando com isso? Ai, Padre, eu não sei, eu tô sofrendo muito, porque na verdade eu trabalhava fora, sabe? Daí eu fiquei 1 ano desempregada pra cuidar da minha mãe, que ela tava doente. Daí agora eu arrumei um outro emprego, sabe? Sim. Porque eu tenho que me manter, eu tenho uma filha de 17 anos, ela que me ajuda em tudo, sabe? Então daí agora eu não sei o que eu faço, Padre. Eu acho que é inveja também, Padre, porque a gente vivia muito bem, sabe? Daí a nossa vida mudou totalmente. Filha, a inveja, ela não está fora de nós. Marlene, Tô escutando. por mais que a inveja seja algo diabólico, ela não reside fora de nós. A inveja está dentro de nós. Então você diz que a inveja, ela brota do nosso coração. A inveja, ela pode estar nos outros, mas ela nos atinge na medida em que nos abrimos a ela. Então, Padre. O que eu quero dizer, filha, Marlene, o que estava errado dentro do casamento de vocês? Assim, Padre, a gente vivia muito bem. Como vivia bem se havia o alcoolismo? Então, Padre. Como vivia bem se hoje estão separados? Então, Padre. Desculpa, eu só estou fazendo você refletir. Você está dizendo, a gente vivia bem. Mas não Fora era... bebida, né, Padre? Mas não dá para dizer, vivíamos bem fora a bebida. Não dá para dizer, eu estou com saúde fora o câncer. Eu estou com saúde fora a minha trombose. Entendeu o que o padre está dizendo? Não dá para dizer bem se uma parte do corpo está doente. Um casamento não é feliz se uma parte do casamento está infeliz. Então, Padre. Seja o que for. Filha, mas eu acolho. Desculpa eu fazer você refletir, mas é preciso às vezes refletir.
Filhos queridos, eu vou atender a Maria de Jesus. Padre, Você fala de onde? aqui de Fortaleza, Mudubim. Um abraço ao povo de Fortaleza. O que a senhora acredita e sugere sobre inveja? Padre, é o seguinte, e é até uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. O senhor está hoje falando sobre inveja e é o que eu gostaria de perguntar. No Evangelizar é Preciso, e eu estava no segundo telão, que fica do lado da praia. E eu tinha uma imensa inveja das pessoas que estavam no palco com o senhor, porque estavam perto do senhor, que podia tocar no senhor, sabe, que podia pegar na sua mão. Minha santa querida Maria de Jesus. Você estava aí- falando que estava no Evangelizar. Isso. Concordo. Achei que a missa foi muito tarde, devia ter sido mais cedo. Eu estou falando o que eu acho, sabe? Acho que devia ter sido mais cedo para o povo poder ir mais cedo para casa. Com certeza. Vai lá, Maria Jesus. Você disse que estava no segundo telão. Isso. Aí, Inclusive. quando o senhor, Vai lá. aí quando o senhor virava assim pro lado da gente, né? Eu tentei olhar para todos os Isso, lados. exatamente pro lado da praia do lado que a gente tava. Né? Na verdade, se tivesse um guincho ali, eu queria. É verdade. Queria poder ter ido até o povo. Eu tive muita sede de poder. Inclusive, muita gente falou: o padre só fez dedicatória para alguns DVD. Gente, imagina, eu só tenho 2 mãos. Com certeza. Não é não? Eu soube, a minha sogra foi lá pra rádio pra tirar foto. Lá eu tirei com todo mundo. Exatamente, aí eu queria ir também, não pude, né? Mas aí eu fui pro Evangelizar. Tá bom. E aí, você falou que Aí- você tinha um sentimento, não entendi. Isso, aí a pergunta que eu queria saber era o seguinte, porque naquele momento eu tava, assim, sabe, eu senti assim, uma inveja das pessoas que chegam perto, né, que pode tocá-lo, que pode conversar com o senhor. Isso é pecado? Essa inveja que eu tava sentindo, Filha, tava de perto. fato, não é inveja. Porque a inveja é uma palavra muito forte. O que é inveja? Inveja é querer ter a qualquer custo outra coisa, a ponto de pisar nos outros. Não era isso que você sentia. Não. Você sentia um desejo que não era uma inveja, porque a inveja gera o ódio. A inveja gera a raiva. Mas não era isso que você sentia. Você sentia um desejo de estar próximo, não é não? Certeza. Então não era inveja. Pois é, olha, porque, padre, tem tanta coisa pra falar, mas o tempo é pouco, né? Eu sei que é pouco. Mas, ó, só acredita que, de novo, que eu sou da benção final, que eu acho lindo demais. E quando o senhor diz assim, né, que vai benzer a água e tudo, eu boto a minha cabeça frente à televisão, porque eu sei que o senhor está tocando. Isso, mas... Não, mas mesmo assim, a minha televisão no quarto, eu ligo já pra... Tá bom, que Deus abençoe, querido. Um grande abraço. Maria de Jesus, nome bonito, viu, povo de Fortaleza, querido? Vamos lá. Filhos queridos, falando sobre... É possível transformar a inveja em algo bom? Desde que você lute contra a inveja. A inveja em si é um desejo, um sentimento de posse. Agora, se você tem inveja, você consegue dominar essa inveja, extirpando-a do coração e transformar aquele sentimento, aquele desejo em um motor propulsor. O que deve se evitar é pisar em alguém, vender sua alma para o diabo, abrir mão dos seus valores em busca daquilo que você almeja. O sentimento, a virtude, é melhor, a palavra é a virtude, que contrapõe a inveja, é a benevolência. Vamos aprofundar. Pela inveja, eu já falei que os primeiros pais pecaram. Pela inveja, Caim matou Abel, Gênesis 4. Pela inveja, José foi vendido pelos irmãos no Egito. Pela inveja, o rei Saul caçou e tentou matar Davi,
1 Samuel 18:8. Pela inveja, buscaram matar Jesus. Pela inveja, foi que optaram por Barrabás ao invés de Jesus. O invejoso, acredite, é uma pessoa infeliz. Está construindo sua própria desgraça. A inveja, na sua essência, é uma perversão. A inveja, quando você percebe que existe eu, só existe um remédio: extirpá-la. Como fazer isso? Luta-se contra a inveja fazendo uma análise do que é a escala dos seus valores. Por exemplo, uma pessoa invejosa naturalmente é muito materialista. Uma pessoa invejosa tem uma escala de valores trocada. Na primeira prateleira, certamente deve ser o ter. Na segunda prateleira, deve ser o poder. Na terceira, a glória. A inveja, ela mantém uma estrutura pessoal de valores extremamente mundana. Então, como que eu posso vencer a inveja? Mude os seus valores. Como? Configure-os a Cristo. Faça dos valores de Cristo os seus valores. Exemplo. Como Jesus lidou com a tentação do ter? Fez-se, esvaziou-se das coisas do mundo. Como Jesus inverteu a tentação do poder? Fez-se servidor. Como Jesus venceu a glória? Lavou os pés dos discípulos. Então, 3 virtudes que podem contrapor a inveja. Do ter, o esvaziar-se, resignação. Do poder, a obediência. Da glória, o servir. Isso não é uma vacina, é a cura da inveja como pecado capital. Não há remédio não há como conviver com a inveja. A inveja tem que ser extirpada. A sua essência é má. Parece que tocamos numa ferida. Eu disse, a inveja e todo pecado capital, ela é raiz, ela é cabeça. E todo pecado capital, e aqui eu quero dizer, a inveja, ela não tem como você remediar, tem que arrancar. No primeiro sinal de inveja de alguém, de alguma coisa, você tem que combater. Combater como? Eu já ensinei. Inversão de valores. Gente, e isso é muito sério. Pegue um papel e coloque quais são os teus 5 maiores valores na vida. A partir dali você vai saber como você construiu a prateleira da sua existência. Santo Tomás de Aquino, ele diz que a inveja é podridão. Santo Tomás de Aquino diz que uma pessoa que é invejosa, ela é torturada, ela é queimada. A inveja é como um espinho
que machuca a cada dia. Filhos queridos, São João Crisóstomo, ele diz: nós nos combatemos mutuamente, e é a inveja que nos arma uns com os outros. Se todos procuramos por todos os meios de abalar o corpo de Cristo, é a inveja que nos faz devorar. Qual a virtude a ser buscada para extirpar a inveja? A benevolência. O que é benevolência? A benevolência é um fruto da caridade. Mas o que é benevolência? No dicionário, vamos ver o que é benevolência. A benevolência é uma conquista diária, é boa vontade, é complacência, é condescendência. O Senhor usa de benevolência para conosco. Ruth 1:8. Vem do latim benevolência. Mas vamos aprofundar no catecismo da igreja. Poucas vezes citando sobre benevolência. A benevolência, se é boa vontade, a benevolência é você aceitar o sucesso do outro. É você conseguir lidar com a felicidade do outro. É você ver alguém feliz e talvez a felicidade do outro te estimule a buscar a felicidade. Isso é positivo. É aí que eu entro. Agora, quando você olha a felicidade do outro e aquilo te incomoda, aquilo te faz sofrer por ser infeliz, e você tentar destruir, é fruto da inveja. Alguém compra uma roupa, eu posso achar bonito e até admirar a cor e pensar, puxa, aquela cor eu posso usar, que fica bonito. Isso é ruim? Não. Nós vivemos de comparação. Mas a partir do momento que eu olho para a roupa que o outro comprou e aquilo me faz mal, puxa, que raiva que aquela pessoa está bem vestida. Eu queria aquela roupa. Isso é inveja. O sentimento de posse é o primeiro elemento a ser percebido de que há inveja. Padre, desejar as coisas alheias é errado? É um mandamento. Mas, padre, então todo mundo é pecador? Perceba a palavra desejar. Desejar aqui, no contexto, é muito mais do que admirar. Distinga, desejar, no contexto, significa sentimento de posse. Eu quero. A qualquer custo. Admiração não. Admiração é uma contemplação do belo. Admirar é você conseguir sair do seu conceito e conseguir observar o objeto, a pessoa, com um olhar do belo. O belo é de Deus. Beleza. Papa Bento XVI faz uma reflexão maravilhosa numa catequese sobre o belo, a ser buscado, admirado.
Deus olhou para a criação e viu que tudo era bem feito. Admiração. O diabo olhou para o homem e quis tomar posse. Percebe a diferença? A inveja na sua essência é demoníaca. O belo e a admiração na sua essência é divino. Os filhos, você gosta de aprender essas coisas? Escute o que foi deixado. Padre Reginaldo, eu sou a Lúcia do Pinheirinho e quero lhe dizer, sou uma sócia fiel e eu amo o programa Fé em Debate, como a gente aprende a Bíblia, aprende a ser cristã cada vez mais. Obrigada, Padre Reginaldo, por esse programa existir, porque a gente aprende muito. Muito obrigada, Padre. Sua bênção. Amém. Deus abençoe. Podemos combater a inveja com a oração? A graça de Santa Catarina, sem dúvida, graça. É pela oração. Como nos comportar diante de pessoas invejosas? Se você é uma pessoa invejada, como lidar com a inveja dos outros? Porque até agora eu falei como lidar com a sua inveja em relação aos outros. Mas e se os outros têm inveja com você? Como lidar? Gente, eu não tenho pretensão de esgotar o tema. A minha intenção é fazer refletir. Porque muitos males, provêm da conivência com o pecado. Mas eu quero resumir neste tema. Como lidar, conviver com a inveja dos outros? Primeiro, eu quero lembrar um texto. Primeiro ponto, eu citei. Cuidado para não despertar e ser motivador de causar invejas nos outros. É o primeiro ponto, que às vezes as pessoas fazem propositalmente. É como o pavão que levanta suas plumas para ser admirado. Cuidado para não você mesmo, por vaidade pessoal, querer se sentir invejado. Mas às vezes a pessoa não tem essa intenção, mas é bem-sucedida, até é humilde, a pessoa é serena, mas desperta inveja. Jesus foi muito invejado. Como agir? Primeiro, sempre siga o princípio em tudo de Jesus. Rezai pelos inimigos. Então, antes de falar para a pessoa, rezar pela pessoa. Colocar aquela situação diante da pessoa. Diante de Deus. Segundo ponto. Procurar se aproximar da pessoa para que a pessoa consiga ver um lado que talvez ela não esteja vendo. Segundo passo, se aproximar mais. Padre, isso é contraditório. Não. Porque às vezes nós vivemos com fachadas. E quando a gente consegue penetrar na intimidade de uma pessoa, além da casca, além das plumas, dos paetês e das purpurinas, você percebe que tem um coração. E às vezes o que parecia uma inimizade, uma inveja, se torna numa grande amizade. Qual o primeiro passo que o padre disse? Oração.
Segundo passo, aproximação. Terceiro passo. Ainda não deu certo, padre. Distanciamento. Antes de distanciar, se aproxime. Tente quebrar o gelo. Tente quebrar os pré-conceitos. Tente o que na exterioridade não conseguiu, tentar pela interioridade, pela troca do eu e do tu. É abrir pontes. Mas pode acontecer que a ponte nunca seja transposta. Então a distância é a melhor forma. Mas esse é o último recurso. Não há meio termos com a inveja. Tem que ser extirpada. A benevolência exercitada. A caridade transbordada em nossa vida. Nas nossas orações, ter coragem de dizer: Senhor, por alguma razão eu me deixei contaminar e a inveja está sendo o meu câncer. Senhor, eu estou doente porque a inveja que eu tenho do meu colega de trabalho, a inveja está me motivando a me tornar um monstro. A inveja está me fazendo ser uma pessoa doente, porque a inveja causa sérias patologias. Pela inveja alguém mente, pela inveja alguém mata, pela inveja alguém destrói. Pela benevolência alguém perdoa. Pela benevolência alguém ama. Pela benevolência alguém admira. Admirar o belo é olhar com os olhos de Deus. Desejar na posse é olhar com os olhos do diabo. O teu olhar é de quem? Não se sinta frustrado com a felicidade do outro. Apenas louve a Deus e coloque como uma meta, um estímulo, um motor propulsor. Admire as coisas lindas do mundo, aquelas feitas por Deus ou construídas para os homens, mas busque, acima de tudo, fazer disso um estímulo para o seu crescimento e amadurecimento. E não se torne uma pessoa ambiciosa, invejosa. Deus olhou para tudo que fez e viu que era bom. Olhe para o sucesso do outro e busque o seu próprio sucesso, sem tentar destruir. Que Deus abençoe a todos. E que toda e qualquer semente da inveja em nossos corações, na força do Espírito Santo, seja erradicado. Arrancai, Senhor, porque eu quero ser de Deus. Amém. Evangelizar, Deus curando nossas feridas. É preciso!